Oi gente, meu nome é Kathleen e eu vim aqui nesse vídeo falar sobre um dos filmes mais polêmicos aí que lançou essa semana na Netflix, que é o filme 365 Dias Finais, aí o terceiro filme da trilogia 365, que é um dos filmes mais polêmicos aí, né, da história da Netflix recentemente. Todo mundo fala sobre esse filme, né, sobre ser bom, sobre ser ruim, ele é bastante polêmico. Então eu vim trazer aqui pra vocês o que eu achei desse capítulo final, desse terceiro filme. Se você ainda não assistiu, é muito importante falar que nesse vídeo vai ter spoilers do primeiro, segundo e também do terceiro filme, porque como a gente teve aí uma conclusão, eu vou falar o que eu achei dessa história aí de uma forma geral. Mas se você já assistiu o primeiro e o segundo, mas não assistiu o terceiro ainda, eu já tenho um vídeo aqui no canal que vai estar aqui nos cards, onde eu conto o que eu achei do segundo filme, falo um pouco do primeiro, mas não tem nada sobre o terceiro. Você pode assistir esse vídeo antes pra você não pegar nenhum spoiler. Mas vamos direto ao assunto, ao que importa. Vamos falar sobre 365 Dias Finais. A pergunta que não quer calar é: o filme é bom? O filme é ruim? Gente, eu já vou falar de cara que eu não gostei do filme, achei o filme ruim, mas calma, antes que você vá embora desse vídeo, eu vim trazer aqui os meus argumentos, eu vim explicar por quê, porque é muito fácil falar, o filme é ruim, o filme é bom, mas não, eu vim trazer pra você os motivos, o que eu achei, eu vou explicar e qual que é o meu ponto de vista, e eu quero muito saber se vocês concordam ou não com a minha opinião, então já se prepara pra deixar o seu comentário aí. Antes de fazer aí a minha resenha, eu acho importante dividir esse filme aí em dois grandes tópicos que são muito polêmicos, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que ele é considerado, né, os três filmes de forma geral, filmes eróticos, o que já, por si só, já é muito polêmico, né? E uma segunda questão muito polêmica é a trama, né? O roteiro, a história desse filme, porque essa história começa aí, caso você não lembre, com um sequestro, né? Então a gente tem o Máximo sequestrando a Laura e obrigando ela a se apaixonar por ele aí num prazo aí de 1 ano. E essa história, né, é um romance bastante problemático. Inclusive é por isso que o primeiro filme se tornou tão polêmico assim. Se a premissa não fosse essa, apesar de ser um filme erótico, talvez não fosse tão polêmico assim. Mas juntando as duas coisas, aí criou, né, uma baita polêmica. E muita gente não gostou do filme, boicotou o filme simplesmente pela sua trama ser essa, né, que é muito problemática. Então vamos lá. Pra começar falando por que o filme é tão ruim, eu preciso falar sobre esse roteiro, sobre essa história, né, essa história central. Nós começamos lá no primeiro filme, né, com essa narrativa aí que eu trouxe pra vocês. Então a Laura está sequestrada, o Máximo quer que ela se apaixone por ele. E o primeiro filme, gente, trazendo nesse panorama aí dos três filmes, é o filme que tem uma história mais completa. No quesito trama, ele seria o melhor, né, desses três filmes. E por que isso, gente? Por quê? Porque o primeiro filme, ele traz uma história completa, ele traz um começo, um meio e um fim. É um filme até que completo, é um filme que entrega ali o que ele promete, né? Não tô dizendo que o primeiro filme seja bom, inclusive eu não gostei tanto assim, inclusive eu achei muito problemático, muito estranha essa história, enfim. Só tô falando que, pensando de forma técnica, o primeiro filme é um filme que tem aí uma narrativa razoavelmente completa, né, que entrega o que ela deveria entregar. No segundo filme é onde os grandes problemas aí estruturais começam a acontecer, porque como eu falei no vídeo do segundo filme que está aqui nos cards, o segundo filme passa uma sensação de que você assiste ao filme inteiro e nada acontece. O segundo filme é um filme que acrescenta muitos elementos novos na história, né? Então a gente tem aí a chegada do irmão gêmeo do Máximo, que foi uma coisa muito estranha, mas que aconteceu e traz aí a sua reviravolta na história, né? Mas a gente, apesar de ter muitos elementos novos aí no segundo filme, essa questão do segredo da gravidez da Laura e tudo mais, né, da perda da gravidez, enfim, tem essas questões, mas quando o segundo filme termina, você sente que nada aconteceu, que você não passou, né, para um próximo nível, que você não evoluiu muito na história. Eu sinto que o segundo filme, ele não tem essa sequência começo, meio e fim muito firme, né? O que é um grande problema, porque você assiste e sai do filme totalmente insatisfeito com o que você assistiu. Mas agora nós chegamos no terceiro filme, o filme que deve, né, pela sua função de ser o fim da trilogia, ele deveria trazer uma conclusão para toda essa história que foi aberta. Então a gente tem ali, né, um relacionamento romântico que começou de uma forma bem conturbada e bem problemática, que foi o sequestro, mas acabou dando certo para esse, casaram e tudo mais.
No segundo filme a gente tem, né, o começo do triângulo amoroso, quando o personagem Nacho entra em cena, e agora Laura tem sentimentos ali por Nacho e também por Máximo, o que pra mim já foi um problema, como eu disse, né, no vídeo do segundo filme, porque eu acredito que não foi muito desenvolvido essa questão do romance dela com o Nacho. E agora no terceiro filme nós temos uma Laura, né, que acabou de tomar um tiro no final do segundo filme, inclusive nós não sabíamos se ela tinha morrido ou não. E agora, né, enfim, além dessa questão do tiro, ela tem que decidir se ela vai ficar com o Máximos, que já é o esposo dela, ou com o Nacho, que é esse novo interesse romântico que pra mim foi bastante infundado, né? Não tem muita base ali pra esse romance deles, pra, enfim, ter alguma coisa, mas o filme propõe que tem, então a gente vai ver esse final, né, com quem que ela vai ficar e tudo mais. Uma coisa que eu achei legal nesse terceiro filme é que logo no comecinho a gente vê os personagens, né, o Máximo e alguns, né, capangas, as pessoas que trabalham com ele ali, em um cemitério. E aí você pensa, alguém morreu. E por mais que a gente saiba que a Laura dificilmente teria morrido, já que ela é a protagonista, sem ela o filme não aconteceria, fica aquela questão, será que foi ela que morreu? Será que foi outra pessoa? Mas logo já é revelado, né, que quem morreu na verdade foi o irmão gêmeo do Máximos. O que eu sinto com isso? Eu sinto que o irmão gêmeo, né, do mal, ele foi um elemento colocado no segundo filme que simplesmente não colou muito, então ele já sai fora no comecinho do terceiro filme. E tudo bem, né? Então a gente passa essa fase e continuamos o filme. Logo depois a gente vê aí uma ameaça, né, entre as máfias. Então o Máximos fala pra máfia rival, né, que é a máfia do Nacho, que vocês não podem mais pisar nas nossas terras, não vamos matar vocês. Então ele já chega aí com essa ameaça, né? O que dá a entender que vai ter uma tensão entre máfias no filme, mas isso não acontece. Então acaba sendo um recurso, um elemento que acaba sendo desperdiçado, o que incomoda bastante. Uma coisa sobre o terceiro filme, eu sinto que muitos elementos, muitas coisas, personagens, cenas são desperdiçadas. Então acontecem ali, mas não levam a lugar nenhum. A minha grande crítica pro terceiro filme, né, que é algo até parecido com o segundo filme, mas até um pouco pior, é que as coisas acontecem, mas não levam pra lugar nenhum. Elas acontecem, mas acontecem de uma forma que parece até um pouco à toa, um pouco em vão. A gente vê elementos bons que poderiam ser desenvolvidos, mas que simplesmente são abandonados. O primeiro exemplo é essa questão da máfia, então a gente tem ali claramente uma tensão entre máfias que simplesmente não é desenvolvida. Então o Nacho, ele aparece no território do Máximo e nada acontece, o Máximo nem viu, nem sabe. O que é muito estranho, porque se ele é o chefão da máfia daquela cidade, daquele lugar ali, ele deveria saber tudo o que tá acontecendo, e ele provavelmente sabe, mas o filme não mostra isso pra gente. Outra coisa que ficou jogada, totalmente não desenvolvida, é o trabalho da Laura, né, gente? Porque uma coisa que vale a gente lembrar é que o Máximo, né, nos filmes passados, no segundo filme, ele presenteou a Laura com uma confecção, né, sei lá, uma loja, um ateliê, né, porque ela é estilista, então ela pode trabalhar aí com moda, e isso ficou totalmente de lado, até que nesse terceiro filme ela fala, vou lá pro meu ateliê trabalhar, e isso é muito legal porque mostra ela trabalhando e tudo mais, inclusive ela viaja, né, a negócios, e ela tinha uma reunião importante e tudo mais, e eu achei que ia mostrar, né, a Laura fazendo sucesso na sua carreira, mas simplesmente é um elemento que aparece ali, mas que é logo deixado de lado, então a gente não tem esse desenvolvimento da Laura estilista, Laura independente, que trabalha e tem o seu próprio negócio, que ela tem, mas o filme não escolhe, né, mostrar muito isso pra gente. Outra coisa que fica muito jogada no filme é essa paixão, né, esse romance que ela aparenta ter com o Nacho. Então, assim, logo no começo do filme, ela faz a revelação, né, assim, a gente descobre junto com ela que ela está apaixonada pelo Nacho, o que pra mim não faz o menor sentido. Se pra você isso faz sentido, deixa aí nos comentários, porque eu pensei muito sobre isso e pra mim isso não faz sentido, porque no segundo filme ela ficou ali na ilha com ele, mas não aconteceu nada, sabe? Eles conversaram porque por pouquíssimo tempo, pelo menos o filme dá a entender, né? Não desenvolveu muito ali e agora ela está simplesmente apaixonada, né? Inclusive as cenas quentes que tiveram dela com ele no segundo filme eram só imaginação, nada daquilo aconteceu. Então eu sinto que criou-se uma paixão ali que não tem muito fundamento. Enfim, achei um pouco estranho, né? Inclusive, parece mais que eles eram amigos do que eles estavam apaixonados. Então,
Eu acho que isso não faz o menor sentido. E o terceiro filme, ele coloca em xeque essa questão, né? Vou ficar com o meu marido, que amo, mas que rolou todo aquele sequestro, aquela coisa toda mais. Ou vou ficar com o Nacho, que é um cara por quem estou apaixonada. Ok, né? Enfim, está apaixonado por ele. E aí fica essa questão com quem que ela vai ficar. Apesar desse romance ser muito infundado e tudo mais, na minha opinião, a gente vê que realmente ela acaba ficando uma noite com ele e tudo mais, tendo as experiências com ele, e a gente vê que a relação dela com o Máximo não está muito legal, porque eles não estão se falando, eles estão tendo umas questões ali, não tá, sabe, fluindo muito bem o casamento. Então a gente chega rapidamente pro final do filme. Eu senti que o filme ele passa muito rápido, eu não sei, a duração acho que é bem ok, mas ele passa muito rápido porque ele passa correndo pelos eventos, né? E a gente chega na cena final do filme, que sei lá, uma cena polêmica no sentido de ser um final muito estranho, que a gente vê Laura e Máximos na praia conversando, né, sobre o casamento deles, e o Máximos fala que quando a gente ama muito alguém, a gente tem que deixá-la ir pra ver se a pessoa volta e quer realmente ficar com a gente. Foi isso que ele fez com a Laura, né, o que dá a entender naquela cena. E aí ele pergunta, você voltou, bonequinha, uma coisa assim, você voltou? E o apelido dela, e simplesmente ela não responde nada e o filme termina. E isso me incomodou muito, porque a gente tem o fechamento de uma trilogia sem saber se ela vai ficar com o Máximo ou com o Nacho. E eu sei que muita gente pode interpretar isso como um final aberto, cada um escolhe o seu final, mas pra mim isso não é uma boa resposta, porque o final ele não só ficou aberto, mas como ele ficou inconsistente. Porque o tempo que ela passou com o marido não deu a entender se eles estão juntos ou não. Na verdade, se fosse pra escolher uma opção, eu acho que eles não estariam juntos. E o tempo que ela ficou com o Nacho também não deu a entender se ela queria realmente ficar com ele ou se ela não queria. E pior ainda, o filme também não dá a entender que ela quer ficar sozinha. Porque teria essa opção também. Eu, na verdade, preferiria que ela ficasse sozinha, porque eu acho que esses dois relacionamentos são muito problemáticos e eles não têm uma base muito sólida, então eu acho que ela não tem muito, sabe, não tem muito o que processar pra poder ficar com um ou com o outro pra sempre. Eu acho que ela poderia ficar sozinha, tocar o seu negócio sozinha e no futuro talvez ficar com um deles. Mas não parece que é isso que vai acontecer. Primeiro porque ela não tem nenhuma estrutura de ficar sozinha, então ela tá sempre ali, ele ou ele, não deu a entender que ela vai viver sozinha com a sua amiga, enfim, não, o filme não dá essa abertura. Eu não senti, pelo menos, que teve essa abertura e ficou totalmente, sabe, sem resposta se ela quer ficar com o Máximos ou com o Nacho. Se ela tivesse dado um olhar diferente pro Máximos, eu acho que poderia dar uma pista pra gente. Então eu acho que esse final não é um final aberto à interpretação, é um final totalmente mal construído e de certa forma até um pouco desrespeitoso ali com quem tá assistindo, porque é muito chato você acompanhar toda uma trilogia e ter um final totalmente inconsistente, totalmente fraco. É isso que eu senti. Então é por isso que eu achei esse filme tão ruim, porque é um filme que você quer as respostas e ele simplesmente não desenvolve as questões. Não é nenhuma questão de dar as respostas. Eu não tô falando que o filme tinha que ter um final perfeito, bonito, eles, nossa, felizes. Não é isso. O filme poderia ter um final em que ela ficasse sozinha ou até um final aberto. Mas eu sinto que é um final totalmente sem base. É um final que nem parece final, porque nada aconteceu. Quando chega no final, você não acredita que o filme acabou. Porque você não desenvolveu aquela história, nada aconteceu, né? Quando acabou esse filme, a primeira coisa que eu pensei foi: não acredito que acabou desse jeito. Porque eu terminei o filme sem nenhuma conclusão, sem nenhuma ideia, sem saber o que estava acontecendo. Então é um filme que parece que nada acontece. E essa é a minha grande crítica para esse filme. É um filme em que nada acontece. Ele é bem problemático por isso. Então, é o que eu falei pra vocês. A trama, né, o enredo, a história é muito importante. E sendo ela problemática ou não, ela deveria ter começo, meio e fim. E eu sinto que ela não tem. Se o primeiro filme fosse apenas ele, a gente teria um filme ok em questão de história. O segundo filme abriu margem pro terceiro, o segundo precisa do terceiro. E o terceiro simplesmente não faz nada.
então isso é um problema. Muita gente pode estar se perguntando, mas será que não vai ter um quarto filme que vai explicar tudo o que aconteceu? Gente, é muito improvável que tenha um quarto filme, porque, caso você não saiba, os filmes são baseados em 3 livros que contam essas histórias. Então, cada filme tem a ideia de seguir um livro. Vale dizer que o primeiro filme foi o mais fiel ao livro, o segundo e o terceiro, eles se distanciaram da história e acabaram mudando. Eu não li os livros, mas eu li, né, comentários de pessoas que leram os livros e foi isso que eu senti delas, né, que o segundo e o terceiro filme se afastam bastante da história. Inclusive, eu já ouvi dizer também que o final do terceiro livro é bem diferente do que esse final aí, né, do filme. Tudo isso indica que provavelmente não vai ter um filme 4, não teria uma base para ter um filme 4, a não ser que a Netflix tivesse a vontade de criar um final alternativo e totalmente dela, fazer mais dinheiro com o filme, enfim, isso poderia acontecer, mas, mais uma vez, vale destacar que o segundo e o terceiro filme foram filmados direto, foram filmados no mesmo ano, no mesmo momento. Só teve uma diferença da data de lançamento, mas os dois já estavam gravados. E não tem nenhuma confirmação de ter um quarto filme. Então, assim, eu acredito que não vai ter quarto filme, né? E que é isso mesmo, a história que nós temos pra assistir, né? Se você achou esse final muito ruim, você pode aí talvez ler os livros e ver se o final fica um pouco melhor. Eu achei o final muito ruim, mas eu não vou ler, não pretendo, né, ler os livros, porque realmente não é uma história que eu goste, não é uma história que eu acho que vale muito a pena, né? Assim, eu não gosto desse enredo, né, desse romance muito problemático, mas eu assisti os filmes até o final, porque eu queria dar uma chance e ver aí o que a história, né, tinha a acrescentar pra gente. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse último filme aí da franquia 365 DNI ou 365 Dias? Eu quero saber muito aí o que você achou, você gostou? Eu sei que tem pessoas que gostaram, tá? Então se você gostou, não tem problema, comenta aí. E eu quero entender, né, o que te fez gostar desse filme, porque, gente, a gente tem que conversar, trocar as ideias, né? Não é porque eu não gostei que você também não pode gostar. E se você também não gostou, eu quero saber aí o que fez você não gostar, se é a mesma coisa que eu não gostei ou se é até um outro motivo, né? Pode ser uma outra coisa também. E eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque aqui eu trago mais vídeos, né, sobre críticas de filmes, mas também, gente, tem muita coisa, tem vídeo de dicas do que você pode estar assistindo, de gêneros, de streamings, tem vlogs, né, indo em eventos, saindo por aí, coisas de filmes estéticos que vocês podem gostar. Aqui na descrição eu vou deixar um link aí da minha crítica detalhada por escrito, tá? Caso você queira ler e saber mais detalhes do que eu achei desse filme. E também tem as nossas redes sociais, que você pode estar seguindo, me acompanhando por lá, enfim, né? Fique à vontade para conhecer todo o nosso trabalho. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, né, que você tenha gostado, que você tenha se divertido assistindo esse vídeo. E eu já espero você no nosso próximo vídeo, hein? Até a próxima e tchau!